boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast Fala Comigo Deus. Hoje nós temos uma convidada, também uma mulher de Deus, porque aqui tem que vir pessoas de Deus mesmo, né? Comprometidas com o Senhor, para falar a verdade, para falar aquilo que o Senhor colocar, inspirar, aquele testemunho que o Senhor inspirar. Hoje, nada mais, nada menos, nós estamos aqui com a Gisele Gonçalves, uma mulher que tem um passado que foi com uma história de um testemunho muito importante, muito grande, né, com relação à sua vida, né, passada com seu pai, que nós estamos agora numa semana dos pais, não Muito podia importante. ser diferente. Sim. Tínhamos que trazer para você, né, uma história de vida de uma pessoa que teve uma luta muito grande com seu pai, mas que teve uma vitória também maior ainda, né? Que aqui Sim. é para testemunhar, para glorificar a Deus, não é isso? E para você também entender que às vezes você está passando pelo mesmo problema e não sabe que aquilo vai, não acredita que aquilo uma hora Deus vai mudar, vai transformar tudo, né? Deus vai abençoar. Às vezes você não está tendo essa fé. Então aqui fazemos esse programa para aumentar a sua fé, para fazer com que você tenha mais esperança, que você possa crer mais no Senhor Jesus Cristo e saber que o tempo da mudança é dele. O Amém. tempo da vitória é dele. O momento, ele às vezes permite, porque ele tem um propósito na nossa vida, porque nas dificuldades a gente encontra as coisas maiores, né, para nós, né, junto ao processo que Deus tem para cada um de nós, para alcançar o propósito dele, para a gente chegar no propósito dele. Muito bem, você que está vindo agora, se inscreva no canal, curta, comenta, dá o like, ative o sininho, fala para suas amigas. Você está no trabalho? Nesse horário de meio-dia, né? Tá fazendo sua refeição? Então, esse programa, esse podcast é para te alimentar a sua alma, para alimentar o teu espírito, para você ter o alimento espiritual correto, né? Um testemunho, tá no carro, tá indo para casa para fazer a comidinha correndo com pressa, tá apanhando o filho na escola, né? Você tá pegando o seu bebê, né, de uma creche, tá ouvindo o nosso programa? Então, se alimenta, deixa o testemunho entrar dentro de você, o Espírito Santo fazer uma obra gloriosa para você crescer mais nele, para você saber que você não sofreu sozinho, você não sofre sozinho, não é só você que tem essa história de vida, outros já tiveram, né? Outro tá tendo, né? Às vezes a gente tá aqui, tem pessoas passando nesse momento. Sim. Por essa circunstância. Por isso Deus tocou da gente fazer esse podcast Fala Comigo Deus, que é para testemunhar a grandeza dele. Muito bem, Gisele, dá um alôzinho aí para quem está nos assistindo aí toda quarta-feira. Eu quero dar as boas-vindas, né, junto aqui com a irmã Ângela, a cada um que está nos assistindo. Como eu digo, Ângela, o meu trabalho não é fazer com que as pessoas aprendam a escrever um livro, simplesmente, mas é transformar a sua história de vida alinhada ao querer de Deus para que tenham uma vida bem resolvida. Sim. Em Cristo. Maravilha. Porque se não tiver a parte do em Cristo, não serve de nada, É verdade. né? O vento leva, a gente hoje está aqui, amanhã a gente não está mais. Então, para que a nossa vida tenha um real significado, a gente precisa, e por isso eu estou aqui, né? Sim. Por isso eu aceitei o convite, para que muitas outras pessoas, além de nós, ouçam não um testemunho, mas um testemunho de que com Deus nós podemos operar grandes maravilhas, porque Ele faz em nós e através de nós também. E vencer as dificuldades, né? Sim. Aprender a perdoar. Esse testemunho hoje, você vai ver o quanto o perdão é importante na vida do cristão, saber liberar o perdão, aceitar que precisa liberar o perdão. Isso é muito importante também. O amor também, vamos falar também, nós vamos falar aqui hoje também, vai tocar em você a questão do amor também, que a gente tem que ter. Com certeza. Né? Por aqueles que nos magoam, que nos ofende, que nos entristece, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar da nossa querida Gisele Gonçalves, que é uma mulher de Deus, né? Tem uma história, né, que nos lembra, né,
de muitas dores, de muitas dificuldades, vai falar sobre isso. É uma mulher casada, bem casada, né? O seu esposo está aqui conosco, né? Veio assistir também. Não está participando hoje, mas nós vamos mudar o nosso cenário e vai ter, daqui para frente, teremos a oportunidade de fazer em casal, com o casal, Sim. a entrevista. Ainda não foi possível hoje, mas breve será assim, teremos esse modelo, né? E aí vai poder participar. Mas muito obrigada pela sua vinda, né? Para estar aqui acompanhando a sua esposa. Eu acho muito lindo, né? 21 anos, né, de casados. Muito bem. Você é pai? Vocês têm Sim, filhos? do Isaac, de 12 anos, e Azaf, 9 anos. Aí, ó, era bem propício você estar aqui com ela, né? Fazendo Sim. essa entrevista também, porque é Dia dos Pais. E parabéns antecipado, né, pelo Dia dos Pais. E pelo que eu estou percebendo, vocês são uma família que estão na presença de Deus, né? Os filhos também estão na presença Sim, de Deus. Maravilha. ambos. Podem dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Podemos dizer, eu e minha casa Glória a servimos ao Deus. Senhor. Muito Aquilo bem. que era improvável há anos atrás, eu não acreditava em família, eu não acreditava que pudesse existir um homem que valorizasse a mulher, porque tanto a minha realidade na infância, eu não tinha nenhuma referência disso, não só do meu pai, mas de todas as pessoas ao meu entorno, como também quando comecei a ir para a igreja, eu tive algumas frustrações, mas eu glorifico a Deus por você que está nos assistindo agora, que se coloca nesse lugar de referência em Cristo. Não só para você e sua própria família, mas sem você perceber. Basta você cumprir a palavra de Deus, que muitos que estão à sua volta, eu tenho aqui alguns irmãos em Cristo, que, se eu puder, eu posso até destacar, né? Sim. Primeiramente. Mas o que é cuidado meu... para não deixar, Não. não falar de uns e deixar os outros. Tem muitos Ficarem que eu tristes. poderia falar, mas tem um especial, ele não está mais aqui, ele já faleceu, mas é o irmão Gilberto, todo mundo conhecia ele como Beto. Ele, para muitos, pareciam loucos, né? Mas ele abraçava os adolescentes, ele comprava as nossas brigas. E ele não era casado, mas ele mostrou-se uma referência de pai. Tem outros também que são até hoje como referência para mim. E eu quero, são muitos, mas assim, eu quero destacar o Jeter, porque eu sempre amei ler, sendo que eu não tinha condições financeiras. E quando eu fui para a igreja, eu confesso que até hoje eu não gosto de emprestar muito livro. Eu prefiro dar os livros do que emprestar, porque às vezes não devolve. Mas ele teve essa coragem de me emprestar vários livros. E eu lembro que o primeiro livro que eu li é do pastor Erle, e ele diz no livro: o que Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. Eu acho bem propício nesse programa, porque ele fala, né, o programa aqui é Fala Comigo Deus. Fala comigo, Deus. E nesse programa é baseado em testemunhos. E eu lembro desse primeiro livro que eu li lá atrás, né, um livro cristão, né, que eu lia outras coisas, mas um livro cristão que dizia no conteúdo dele, um homem que sofreu, que já estava desenganado pelos médicos, e ele diz: o que Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. E eu vou incluir um adendo. O que Deus fez por mim, Gisele, pela minha família, que estava totalmente destruída, disfuncional. Que você vai contar já já. Sim, vai fazer muito mais por você, que está com alguma questão pendente, que acha que já orou, já fez tudo e ainda não encontrou solução. Eu tenho certeza que depois desse programa, Deus vai ressignificar essa situação e não vai te dar só esperança, mas vai te injetar fé de uma forma sobrenatural. Maravilha. Que você vai ver concretizar aquilo que você tanto ora e pede a Deus. Muito bem, vamos entrar na entrevista, Gisele, algumas perguntas, mas você fica bem à vontade com as perguntas. A primeira pergunta que a nossa produtora fez é a seguinte: você relata que era, né, que se sentia órfão de pai vivo, certo? Correto? Né? Sim. Esse sentimento. Fale sobre a infância e os traumas sofridos dessa época, né, que trazia esse sentimento para você. Fica à vontade, pode falar, contar mais ou menos o que sucedia. O pano de fundo, antes de eu falar
da minha infância, eu quero trazer aqui um dado, não vou trazer números da estatística, porque eu não trouxe aqui, mas é comprovado, qualquer pesquisa que a gente possa fazer hoje, que o número de pais que não registram seus próprios filhos, né, não tem na certidão de nascimento, cresce cada vez mais. Isso é um fato. Eles não reconhecem... A maioria vai embora, não quer saber, isso. não aceita. É o caso de mães solos que a gente tem, que elas criam seus filhos sozinhas. Alguns têm o nome do pai no registro, na certidão de nascimento, mas esse número vem crescendo cada vez mais. Essa é uma realidade. Mas quando a criança ela cresce porque perdeu o pai por um acidente, o pai faleceu, ou então não registrou e abandonou, que foi o caso do meu esposo, que meu esposo não conheceu o pai, não tem o nome do pai registrado, ele já já cresce daquele jeito, já tem aquela concepção e não espera. Agora, é diferente quando você tem um pai, que foi a minha realidade, dentro de casa, e esse pai não existia no sentido de provisão, proteção, que é o papel do homem dentro de casa, né? E aí a gente não vai entrar na questão, a mulher não pode prover, isso. Sim. A gente deixa para um outro momento. Sim. Mas a gente entende, nós, como mulheres de Deus, que hoje, né, com esse entendimento, lá atrás eu não tinha, porque nós não éramos cristãos, ninguém conhecia Jesus, muito pelo contrário. A gente tinha todas as religiões misturadas. A madrinha dele morava na rua de trás, era responsável, né? Ela morava, o terreiro era a própria casa dela. Então, era uma mistura de muitas coisas. Acendia vela, Buda, tudo isso. E o meu pai não entrava com recurso financeiro. A gente passou muita necessidade, escassez financeira. Eu não tinha um banheiro, saneamento básico em casa. Eu fui ter, já tinha lá para os meus 14 para 15 anos. Rio de Janeiro. E isso trazia muita vergonha. Escondia, na escola não falava nada disso para ninguém. Então, foi uma situação muito delicada. Sem falar que minha mãe começou a trabalhar, eu tinha de 7 para 8 anos, quando isso aconteceu. Isso com muita insistência, porque ele não queria deixar minha mãe trabalhar, que aí entra aquela outra questão, né? Não está entrando com a provisão e nem está deixando a mulher trabalhar. E aí, minha mãe conseguiu, com muita insistência, começar a trabalhar. Eu tinha de 7 para 8 anos de idade, eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo, e minha avó, que morava no quintal, passava o olho na gente, né? Cuidava, ela tinha algumas questões de enfermidade, então também não podia dar muita atenção, mas ajudou como pôde. Sendo que, quando minha mãe começou a trabalhar, eu fui crescendo e descobrindo algumas coisas que meu pai fazia, de traição e outras coisas assim que uma criança não sabia. E, em contrapartida, né, meu pai era um homem muito agressivo e eu sofri, né, com isso. Não estou dizendo aqui que eu era fácil, que eu era boazinha, né? Também não tinha Jesus. Eu costumo dizer, com Jesus, a gente ainda precisa ser moldada e trabalhada. Sem Jesus, a gente fica mais difícil ainda. Então, eu não era uma filha exemplar. Eu quero deixar muito claro isso. Eu não era uma filha exemplar. No entanto, o temperamento que eu tenho sempre foi um temperamento, né, colérico, de justiça, de buscar as coisas... Não aceitar aquilo, né, que não é bom. De indignação. Então, quando eu presenciava minha mãe se matando de trabalhar, o que trazia aquilo para mim? Um senso de injustiça. Porque ele dormia fora, botava som nas festas aí fora, carnaval, tudo isso. E minha mãe se matando de trabalhar para trazer o sustento, que ela muito tentou insistir. A gente chegava da escola, não tinha mãe em casa, ia dormir, minha mãe ainda não tinha chegado para trabalhar, e às vezes a gente acordava, estava indo direto para a escola. Então, meu pai era ausente, então, por isso que eu digo, nesse livro aqui, ó, que eu e meu irmão éramos órfãos de um pai vivo, mas que, na verdade, minha mãe se tornava presente nos poucos momentos, com muito carinho, com muito amor, mas nos poucos momentos que ela tinha com a gente, que não eram muitos,
devido à demanda dela. Ela trabalhava no centro da cidade, a gente morava, na época, em Realengo, não tinha muitas conduções, então o trajeto era Difícil, né? bem Mais difícil, difícil. né? Então, era só o domingo para minha mãe fazer tudo, para botar a casa em ordem, as coisas que a mulher gosta de fazer. Então, a infância e parte da minha adolescência foi assim, até que. E aí entra a parte do testemunho bom, que é Jesus quando entra nisso daí, né? Nesse ponto aí você teve Quando que Jesus amadurecer também muito rápido, né? Para ajudar a sua mãe, Muito. né? Por... Cuidar do irmão, cuidar da casa, para auxiliar a mãe. Sim, eu fazia tudo dentro de casa. Entendi. A feira também era muito pertinho, mas assim, aprender o quanto que dá com o que está chegando aqui para ir na feira. Então você já até administrava praticamente Sim, a eu casa. tive que aprender. Aprender. Né? Muito Aí, cedo, né? Ia na feira um pouquinho mais tarde, porque é a hora da xepa, para comprar mais barato. E aí minha mãe chegava em casa, como é que você comprou isso tudo? Não, mãe, porque eu não fui cedo na feira. Mais tarde, o preço das coisas vão baixando. Então, eu tive um amadurecimento precoce. Muito bem. E aí nós vamos entrar no grande testemunho, que é falar sobre o seu relacionamento com o seu pai, né? O que acontecia, Gisele? Acontecia que, por ele não ser muito presente dentro de casa, muitas mulheres, hoje eu atendo, né? Mulheres que passam por situações similares e, às vezes, as mulheres dizem para mim o que eu vivi lá atrás. A gente não tinha certeza, mas quando o homem não é presente dentro de casa, quando o homem age com grosseria, nos relacionamentos... Maltratos, filhos. Maus tratos. E o engraçado, que meu irmão, 4 anos mais novo, essa relação não era muito com o meu irmão. Meu irmão era indiferente a essa situação. Era mais comigo. E por quê? Primeiro, por causa do meu temperamento, que eu queria tudo muito certo, e principalmente porque eu comecei a falar para ele das cartas que eu recebia. Cartas de amante que ele tinha, e eu ficava assim, eu ainda era criança, imagina, uma criança aí por 9, 10 anos, tendo que estudar, administrar a casa e ainda por cima lidar com essa decisão. Se eu contar para minha mãe dessas cartas que eu estou recebendo, das amantes dele, e as cartas não eram cartas escritas à mão. Vamos descobrir quem é que escreveu, não. Era como se fosse filme, novela, porque ela pegava, né, pedaços de revista, pedaços de jornais e montava a frase que ela queria. E aí falava assim, vai no horário tal, no lugar tal e veja se seu pai não está comigo. E ele dizia que ia trabalhar para fazer som, botar som nas festas. Ele era DJ, né? Ele era da Marinha, né? Antes do meu irmão nascer, ele trabalhou durante um bom tempo como estaleiro da Marinha. Posteriormente, ele trabalhou como autônomo, então ele pintava carros no quintal de casa, coisas assim desse tipo. E, paralelamente, e era a função dele principal, ele colocava, né, ele tinha carros de som, e não era carros tipo Kombi, como hoje passa aí na rua, carro da pamonha, nada disso não. Eram aqueles carros grandes mesmo, não tem Furacão 2000, coisa assim? Então, ele tinha um caminhão, não era carro, era um caminhão que tinham várias... Somzão, né? Caixas de som acoplados no caminhão, e ele fazia festas nos lugares. Então, assim, ele recebia dinheiro? Recebia bastante. Porque aquilo é caro. Mas a gente não via. Sempre foi caro, e a casa era uma miséria, né? Não era uma casa com escassez, era uma casa com miséria. Porque tinha maldição, né? Tinha mulher, tinha amante, tinha... Sim. Certamente tinha vícios, né? Ele não fumava, ele não bebia cerveja, mas nunca foi de... encontrar ele bêbado. E essa questão é muito importante, porque, às vezes, a gente justifica com os vícios, propriamente dito. Ele não tinha vícios. Alguns têm, outros não. Mas o que eu quero salientar aqui é que, independente de qual é a situação de você que está assistindo agora, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Minha luta não era contra o meu pai. Mas até eu chegar a esse ponto, eu precisei amadurecer muito. Conhecer Jesus também, Conhecendo, né? Jesus. É. Porque só não conhecer de ouvir falar, mas eu precisei conhecer Jesus de vivenciar. Porque se não fosse isso, jamais eu ia compreender que a minha luta não era contra ele, mas sim
contra os principados e potestades que agiam na vida Através dele. E só mesmo conhecendo a Jesus, procurando libertação própria, perdão, que aí teve que vir da minha parte, para que as coisas começassem a tomar forma, a fazer sentido. Esse livro aqui, ó, outro livro que eu vou mostrar, só está liberado em formato digital por enquanto. Agora tudo faz sentido. Esse livro, ele relata aqui histórias reais de mulheres que eu atendi e que passam por diversas situações, mas que elas superaram, como cada uma superou. E no final, elas vão dizer como isso tudo faz sentido. E na minha vida, na minha relação com meu pai, as coisas começaram a tomar sentido quando partiu de mim, não dele. Porque às vezes a gente espera muito que o outro mude, faça, aconteça. Enquanto a gente não entende que a gente não transforma o outro e a gente só consegue ter controle sobre nós mesmos, isso sujeitando ao Espírito Santo. Porque às vezes cumpre a palavra, né? Quando diz o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Enquanto a gente não vence isso em nós mesmas, as coisas não fazem sentido para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas, Gisele, vamos voltar, vamos pegar um pouquinho mais, eu quero que você esclareça que tipo de violência que você sofria com seu pai. Em que período da sua vida que ela ficou mais intensa? Ela ficou mais intensa a partir do momento que minha mãe começou a trabalhar, que eu comecei a questionar a vida que ele levava e por que ele fazia isso com a minha mãe. Abriu seu entendimento, você começou a perceber que ele tinha mulher, a mulher também, por sua vez, queria também prejudicar a família, porque mandava carta para vocês, é isso? Sim. E aí ele era violento com você? Sim. A agressão era agressão física. Ele já quebrou um cabo de vassoura em mim em 4 pedaços. De um pedaço ficar assim na minha perna. Não era pedaço grande, tá, gente? O pedaço que ficou na minha perna é como se fosse uma farpa um pouquinho grande, maior, né? Entendi. Mas depois de ele ter quebrado em mim 4 pedaços, de estar chateado com alguma coisa, e aí eu, por ser mais velha, eu defendia um pouco meu irmão. Então, quando ele brigava, eu era a justiceira, falava assim, como é que você quer brigar com ele por isso se você está fazendo isso, isso, aquilo, outro? Sendo que minha mãe não sabia de nada. Muitas pessoas hoje, lendo o livro, perguntam à minha mãe, mas como é que você deixava tudo isso acontecer? Ela falava, eu não sabia de nada. E por que eu não falava das agressões que eu sofria, né? Já jogou um tijolo, né, da laje na minha perna. Então, a gente está falando de agressões, físicas, não de uma varada que um pai pode, né, dar no filho, no bumbum, na perninha, né? Salvo, com sabedoria. Com sabedoria, exortação. A gente não está falando disso. A gente está falando de Lei Maria da Penha, né? Que é um assunto para um outro momento, que hoje existe. E aí, o que acontece? Em uma dessas agressões, que foi a que a minha mãe viu pela primeira vez, foi o que originou a separação deles. E quando minha mãe presenciou essa primeira agressão, né, de maneira muito incisiva, foi quando eu fiquei cheia de hematoma pelo corpo, ele me socou, ele me bateu, minhas costas sangraram, e aí... qual foi o motivo também, né? Deixa eu explicar. Também não era fácil. Desonrei ele. Enfrentava. Sim, eu enfrentava bastante. Então, minha mãe chegou, estava de férias, eu tinha me batizado em setembro de um ano. 6 meses após o meu batismo, ele ficou falando que eu estava levando minha mãe para a igreja para que ela arranjasse homem. Mas ele tinha todo esse... Porque ele fazia as besteiras, isso, né? todo Tinha esse amante, pensamento, todo homem porque que ele tem. vivia isso. Vivia isso. Então, tudo aquilo que a gente vive, ele acaba que... a desculpa para ele fazer aquilo, né? Sim. É sempre assim. E aí, quando eu comecei a evangelizar a minha mãe, 6 meses depois, minha mãe entrou de férias, isso foi em março, e minha mãe foi fazer as compras. Era um momento que a criança que passava por necessidade, né? Aí eu já tinha meus 15 anos de idade, então já era uma adolescente, já tinha mais conhecimento das coisas, enfrentava também mais, desonrava ele, vou falar a minha parte errada, né? E aí minha mãe chegou em casa cheia de compra, que a gente gostava, sendo que meu irmão mais novo e foi descansar. E aí eu falei assim, vem me ajudar, né? Que não sei o quê. E aí ele chegou em casa, quando eu estava pedindo a ajuda do meu irmão para guardar as compras junto com a minha mãe. E ele falou, isso não é coisa de homem. E aí eu fui,
erradamente. Falou uma bobagem. E falei para ele, por quê? Eu já estava esgotada daquela situação de ver minha mãe se matando de trabalhar quando estava em casa, se matando de trabalhar em casa também, trazendo a provisão, a comida, e ele falar que isso não era coisa de homem. Então, eu questionei ele. Então, é coisa de homem fazer o que você faz? E aí eu falei, né, que o negócio do meu irmão não ia cair se ele me ajudasse. Isso despertou o gatilho dele. Momento, né, de Para que nervoso, ele né? me batesse. Nesse momento, ele começou a me espancar, os socos dele, meu rosto ia no fogão, porque a gente estava na cozinha, e minha mãe tentava separar, não conseguia. Daí, ele terminou, saiu de casa, dormiu fora de casa. De lá, a gente foi para a delegacia de mulheres. Na época, não tinha toda essa assistência que hoje a gente tem, não tem 180, não tinha nada disso. De lá, eles falaram para que a gente fosse para o Rocha Faria fazer corpo de delito. E é um constrangimento muito grande, né? Mas por que eu estou fazendo questão de abordar um assunto tão delicado que poucas pessoas falam? Não é para trazer Não é para um valorizar. sentimento. Não é para valorizar o lado ruim. É para a Isso. gente mostrar a Que isso grandeza existe. de Deus, né? E depois também o que Deus fez para transformar isso tudo. Exatamente. Eu tenho uma aluna, né, de escrita, de livro, ela fez o TCC dela, transformou ele em livro. Ela já tinha feito isso antes de chegar para mim, e ela fala que 40%, né, dado estatístico, aí eu posso dizer aqui certamente, Bruna Rodrigues, 40% das mulheres cristãs, elas sofrem violência doméstica e não compartilham. Né? 40% registram. Agora, qual o número que tem sofrido isso no meio da igreja e não é registrado, não é falado, é escondido do jeito que eu escondia? Acontece que eu fiz todo o processo e na época tinha aquele programa, não sei, aí os antigos, os 40 a mais vão lembrar, Linha Direta. Linha Direta. Linha Direta. Denunciava, né, mesmo? Sim, aconteciam denúncias, sendo que existiam casos de que o homem, o namorado, matava a vítima. E ele falou para minha mãe que se a gente desse sequência ao processo, que ele viria a nos matar. E minha mãe, sabendo já de como ele agia, porque minha mãe também sofreu agressão, ela retirou, ela falou, não vou dar sequência ao processo. É o que a maioria faz. É o que a maioria faz nos dias de hoje. Verdade. E assim, é muito importante esse programa, a gente está abordando esse assunto de pai, filha, porque estamos na semana do Dia dos Pais, né? Domingo que vem, domingo agora, próximo, já é considerado Dia dos Pais, né? Se comemora o Dia dos Pais. E muito pai, às vezes, é muito duro, ainda tem muito pai brabo, ruim, com o coração, e às vezes cheio de problema, desconta nos filhos, né? Uma coisa bem difícil da gente aceitar, de entender. Imagina você, uma menina, como é que ia aceitar isso? Né? Desde cedo já começou essa violência, né? Você já com 12, 13, 14 anos, já despertando para a vida, né? Tendo um maior esclarecimento, é óbvio que seu senso de justiça não ia aceitar isso de qualquer maneira. Não ia mesmo, né? E só tendia a crescer mesmo, a não ser que a sua mãe soubesse, a não ser que chegasse a esse ponto da sua mãe saber, porque aí a sua mãe era a única que poderia tomar uma providência, mudar o quadro, né? Porque você não tinha minha condição mãe não sozinha de sabia, mudar. mas os vizinhos, as pessoas do entorno sabiam, porque escutavam, né? Exatamente. Participavam, né? Então, eu vejo que há essa percepção até hoje. Até que ponto eu posso ir naquela questão, até que é bem popular, que as pessoas falam. Em briga de marido e mulher, Não se ninguém mete a colher. Mudou. Isso é o que era lá atrás. Agora não. Mas hoje, se eu presencio isso e fico calada, eu sou cúmplice da mesma forma. Tá, isso mesmo. Da mesma forma. Então, eu sei que o programa aqui, né, o testemunho, a gente está aqui focando muito a respeito dos pais, mas é importante porque até para você ser um bom pai, uma boa mãe, a gente tem que ser um bom exemplo. Não Verdade. Tem como eu querer ser algo bom para o meu filho se eu não sou exemplo desse algo bom.
Então, a gente precisa, sim, destacar isso no meio da igreja, porque nós, como igreja, precisamos fazer a E diferença. Gisele, a gente tem a tendência, nós temos a tendência de, quando é uma pessoa que a gente conhece, que pratica, né, maus tratos aos filhos, de querer justificar, mas é ignorante. Ah, porque também está sofrendo. Ah, porque está desempregado. Ah, porque não tem justificativa, não pode. Não Sim. é possível. Nós não podemos nunca, você tá dentro da sua casa, assistir um pai agredindo o seu filho, um vizinho, né? Que agride seus filhos, você tem que realmente falar. Ou bater lá, ou falar, olha, não faz isso, o que que tá vendo? Ou levar uma ajuda, tentar levar uma ajuda, né? Não sei, de alguma forma, ou então comunicando às autoridades mesmo, porque precisa, a gente precisa estar atento mesmo. Olha, eu morei num lugar, tinha uma vizinha que começou um processo de briga com seu esposo. E aí eu via que umas vezes tinha assim, batia no filho. E aí eu fiquei, as primeiras vezes eu fui orar, pedi a Deus para interceder, o Espírito Santo, para que acalmasse aquela família. Outro dia aconteceu de novo, eu deixei passar naquele momento que estava com muita fúria. Depois eu bati e falei, ó, vim falar de Jesus para vocês, convidar vocês para ir à igreja, porque acho que vocês estão precisando. Depois continuou, eu ouvi uma outra vez, falei, bom, se aprofundar mais um pouquinho, eu vou descer, eu vou comunicar a administração do prédio. Por quê? Você tem que ajudar, mas depois, aí eu orei, aquilo abrandou, nunca mais eu tinha escutado. Depois eu mudei, aí acabou a Conflito confusão. em toda casa acontece, Sim. né? Agora, existe conflito e existe crime. Pois é, Então, você vivia crime, né? Teu caso isso. já era um crime. Meu pai não congregava, não era convertido. Mas eu falo ainda dentro da igreja, porque a maioria do público aqui é cristão. Se a gente alcançar aqui outras vidas que ainda não conhecem a Jesus, sintam-se abraçados também pelo Senhor. Mas, independente de qual for a situação, tem muitos líderes cristãos que justificam isso. Ah, a agressão, isso é um pecado. É pecado, mas além de pecado, é É crime. crime. É bem, Então, bem oportuno você abordar isso cada mesmo. caso é um caso Chamar diferente. atenção, porque não é só uma questão de pecado, é uma questão de crime. E crime precisa ser Ser denunciado. Porque se a gente denunciado. não denuncia um crime que a gente presencia, não é aquilo, ah, fulano me falou que aconteceu. A gente não está falando disso. Mas algo que você presencie, que você tá naquela situação e você não faz nada. Você está sendo tão conivente quanto aquele agressor. Verdade. E nem sempre a oração vai resolver. Não, tem coisas que a Tem gente situações ora que e a ora ação precisa tem que agir. ser, Tem que agir. interferir naquela situação, porque se não houver ação. Então, muitas mulheres hoje me procuram. Recentemente teve uma mulher também que me procurou e ela falou assim: por favor, ora por mim, porque o meu marido está aqui com faca e eu não sei o que eu vou fazer. Que situação, hein, difícil. E aí? E aí, nessa situação. Mas por quê? Porque hoje, a história que me envergonhava, Deus me trouxe dupla honra. Nós vamos entrar nisso aí, Deus nesse trouxe. momento que é a grande, Trouxe. né, a grande mudança, né? Sim, e aí a gente. Eu falei assim: você precisa. Eu não estou aí com você. Aí é aquele caso. Não é só o que a gente ouviu. Não estou aí com você. Você está podendo falar, não, estou escrevendo. Aí a pessoa estava escrevendo. Você quer que eu Acione a polícia, alguma coisa? acione? Tem alguém com você que você compartilhou? Minha irmã. Então, você está em paz para fazer isso? Eu posso passar aqui as orientações. Então, eu tenho uma amiga que trabalha na delegacia não, como polícia, já há mais de 20 anos. Tenho essa minha aluna, amiga também, que escreveu esse livro e tem todos os trâmites, também como pode fazer, acionei elas, repassei a informação e aí sim foi aberto o processo contra ele. E aí, eis a questão. Antigamente, quando o processo ele era aberto, depois a mulher se sentia culpada, porque são pessoas que ela estava convivendo. Né? É o caso que eu vivi na minha infância. Minha mãe se sentiu culpada porque se ele viesse a me matar, acontecer alguma coisa assim, ela ia falar, fui eu porque eu dei queixa. Antigamente,
poderia se retirar o processo. Hoje, Agora uma não vez pode. que você deu a entrada nesse Não pode processo, mais. você pode até ir lá retirar, mas eles continuam Investigando. em vigor. Continuam em vigor. Então, É porque o crime é uma responsabilidade de Estado, não é uma. Quando você denuncia um crime, o crime já não passa a ser um problema seu mais. Já é um problema da polícia, de investigação, é um problema já do Estado, não é porque mais. o Estado ele entendeu que as mulheres são ameaçadas Sim. não só na hora, mas após o acontecimento. Então, elas ficam vulneráveis. E por estarem vulneráveis, elas também querem, né? Vou me livrar disso, eu vou tirar a queixa. E tem outro detalhe, Vou arquivar Gisele, o processo. quando ele, por exemplo, quando uma pessoa é violenta com o filho, por que passa a ser um problema do Estado? Porque aquela pessoa, ela mudou de casa, vamos dizer, você saiu dali, saiu da prisão, mas ele continua, ele pode se tornar uma pessoa ainda mais violenta ainda, e diante da sociedade. Então, ele passa a ser um problema da sociedade, Sim, você está entendendo? sim. Então, é por isso que o Estado vê desse jeito. Eu não sou advogada nem nada, mas Nem eu. mas a gente tem um entendimento Sim. sobre isso, né? Eu presumo que seja isso. Mas agora eu quero que você explique o seguinte. Aí vocês mudaram. Sua mãe tomou uma atitude, ficou sabendo do que acontecia, ele espancou, vocês Sim. denunciaram. Aí teve uma virada. Essa denúncia foi o último momento, né? O último espancamento que eu sofri. Ele dormiu fora de casa. No dia seguinte, ele chegou. Eu já tinha voltado da escola com meu irmão e a mãe estava procurando ainda a casa. E ela falou, fica trancada aí no quarto. Porque se ele chegar, não sabe, eu não vou estar em casa, Sim. não sei o que vai acontecer. É perigoso ainda. E ele voltou. Quando ele voltou, e aí novamente eu digo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E os demônios que agiam na vida dele, dentro dele, me fizeram a seguinte pergunta. E eu digo que não foi o meu pai. Hoje, né, ele já faleceu e eu tenho um amor enorme por ele. Você e vai isso foi falado em vida. Essa mudança. Peraí, não dá spoiler. Isso foi dado em vida. Eu pude falar com ele em vida. E hoje ele não está mais aqui entre nós, mas a pergunta que os demônios, através dele, né, através dos lábios dele, proferiram foi: quem você ama mais? A mim ou então esse teu Deus? Eu tinha só 6 meses de batismo quando ele falou isso para mim. E quando ele falou isso para mim, eu respondi que era o meu Deus. E por tudo que eu já tinha sofrido, né? Não vou dizer que eu nem falei assim, porque eu amava meu pai. Não que eu não gostasse, né? Porque o filho sempre vai ter lá no fundo. Mas eu falei com toda a convicção que era o meu Deus, sendo que depois dessa pergunta, ele veio com um condicionamento. Ele disse, se você repetir, eu vou fazer a pergunta de novo, se você repetir isso de novo, você está para fora de casa. E ele falou, quem você ama mais? A mim ou então esse teu... Ele falava esse teu Deus, né? Declarando assim, esse não é o meu Deus. Era a afronta do caso. E aí eu falei que era o meu Deus. Desde então, eu nunca mais retornei para casa. Saiu com mesmo? Ele. Pegou as coisas e foi Eu não embora. consegui pegar as coisas. Ele não deixou conseguiu. calçar o chinelo. Caramba. Eu tive que gritar pro meu irmão, morava no 2º andar naquela época, e eu tive que pedir ao meu irmão, joga meu chinelo, porque ele não deixou. Ele Nem não só me subir pra expulsou, pegar. ele me escorraçou, né, me chamando de todos os Humilhou, nomes né? possíveis. Os vizinhos, o pessoal na rua, sabe? Se juntando, o que é isso que está acontecendo? Um show à parte. Né? Então, a moral, tudo que você puder imaginar, né? Eu saí dali chorando de vergonha, e por isso que eu não acreditava em família. Não, mesmo estando na igreja, mesmo, né, já tendo sido batizada, e ali começou a brotar um ódio no meu coração. Eu não queria Mesmo sendo o mal batizada. dele. Eu queria que ele fosse destruído aos pouquinhos. E aí, mesmo 6 meses após o meu batismo, eu parei de tomar ceia. A palavra de Deus é muito clara, né? Deus é o nosso Pai. Sendo que antes da gente ter relacionamento, porque Deus não é um Deus de igreja, instituição, parede, mas Deus é um Deus Pai de relacionamento. Então, a relação que a gente tem com Deus, né? Nosso Pai maravilhoso, perfeito, soberano, justo, fiel,
antes de acontecer essa relação aqui na vertical, ela acontece aqui, ó, na horizontal. E não tem como a gente ter um relacionamento perfeito na vertical com Cristo, com o nosso Deus maravilhoso, se na vertical aqui a gente tiver interrupções com o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer um, mas principalmente aqueles que são mais próximos, que é pai, mãe, filho, marido. Do que depender de nós, como diz a palavra de Deus, nós precisamos fazer de tudo para viver em paz com todos. Do que depender de nós. E do que dependeu de mim, eu não queria relacionamento nenhum. Uma coisa é quando a gente quer e faz a nossa parte e o outro não quer. Aí, tudo bem, porque a palavra de Deus diz do que depender de nós. Mas do que dependia de mim, eu queria ele esquartejado, mas bem devagarinho. Meu Deus, tinha muito eu orava por isso, acredita? Senhor, você viu o que ele fez comigo? Gente, que testemunho lindo. E eu desejava isso todos os dias. Minha mãe, de maneira assim surpreendente, conseguiu uma casa pequenininha para a gente morar de aluguel, sendo que para tirar as coisas, porque tudo era ela que comprava de casa, então ela falou, não quero casa, não quero nada, só quero tirar minhas coisas. E ela foi lá com meu tio, sendo que, mesmo com o meu tio, mesmo com uma figura masculina, ele começou a quebrar a televisão, jogar tudo na parede. Então, precisou de polícia também para retirar roupa nossa. Força policial para tirar as coisas. Medida protetiva. Minha mãe não fez porque, se desse continuidade ao processo, ele medo, né? Ameaçou de morte, tanto a mim quanto ela. Então, e foi muitos assim. matam mesmo, né? Sim. É difícil, sim. É triste isso, né? Muito, ainda mais naquele tempo, que hoje até tem uma outra conotação, a Lei Maria da Penha, mas naquele tempo ainda era mais complicado, porque os homens, mesmo os homens que eram do meio policial, do que deveria fazer a segurança da mulher, eles não acreditavam, eles não gostavam de ver o homem sendo preso. Até porque era um tempo difícil ainda da aceitação da lei. E ele tinha, no entorno, no bairro, na delegacia lá, ele tinha amigos lá, e todo mundo perguntava, ela é filha dele mesmo? Não pela aparência, porque eu até pareço um pouco com ele, mas pela forma com que me tratava, as coisas que tinham acontecido. Perguntavam à minha mãe a respeito disso, porque com meu irmão não acontecia assim. Não sei por ser homem, mas não... porque tinha essa coisa, né, de não querer... Antigamente, eu acompanhei alguns casos também, e eu notava que os homens que eram responsáveis para fazer, para cuidar da investigação, eles negligenciavam, porque no início porque eles não queriam que o homem sofresse punição, porque eles diziam assim, deu uns tapinha na filha, porque bateu um pouquinho, e sempre botavam assim da forma pejorativa, entendeu? Sim. Então, assim, hoje não, hoje a gente sabe que tem mais rigor, que hoje a compreensão é outra, né? Então, a gente louva a Deus, né? Porque hoje tem cumprimento, tá maior da pena, né? Desse problema de agressão de família, né? Problema familiar. Muito bem, Gisele. Aí a virada disso tudo foi... Você já tinha se convertido. Convencido, né? Estava dentro da igreja, se convencido. O coração estava mais igreja, duro. mas ainda desejava o mal dele. Era prova grande de que você não tinha perdoado. Você ainda não tinha entendido a palavra de Deus, né? Sim. Não tinha entendido a palavra, né? E como é que isso aconteceu? Quando é que você entendeu a palavra? Eu fui expulsa de 15 para 16 anos, né? Foi em março, no mesmo ano. Então, 3 meses depois, eu completei 16, então foi naquele período. Já quando eu tinha 17 para 18 anos, eu sempre gostei de ler. Mesmo com o coração assim, por isso que eu falo. Independente do que você estiver fazendo, de como foi o seu passado, se seu coração está duro, se não está duro, não deixe de congregar. Lá em Hebreus 10:25 fala, né? Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Porque na igreja não é lugar de perfeição. É lugar de pessoas... Tratamento. Assim, todos são lá para ser tratados. Como eu, você. E eu continuo congregando porque eu sei que enquanto a gente está vivo, a gente precisa ser tratado. Porque volta e meia a gente faz besteira, a gente precisa aprender muito. Os níveis vão só mudando. Então, eu continuei a congregar. Então, se eu puder
dar uma palavra aqui para edificar a sua vida não deixe de congregar. Não tem Cristo em casa. Cristo em casa é seu momento de devoção ao Senhor, de Sim. devocional, de secreto, de busca, mas não existe igreja de olho. A igreja é corpo. Então, por isso a gente precisa congregar. Muito lindo a gente isso. tem que estar ligado com o cabeça que é Cristo. E é na hora da igreja, onde a gente encontra os carrapichos, encontra as dificuldades, mas é onde a gente cresce também. Então, eu continuei congregando. Outra coisa que é importante é o seu secreto com Deus. Eu continuei lendo a palavra. E naquele momento, né, era uma jovem, 17 anos ali, eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez toda. E eu tinha uma prima, né, por parte de mãe, que ela já era nascida e criada na igreja. Cristiane, minha prima querida, é outra também, que eu sempre honro aonde eu estiver. E ela é mais nova do que eu, uns 2 anos, mas ela sabia o que era jejum. Então, eu lia a palavra, não sabia, eu perguntava à minha prima, o que é isso? Tinha coisa que ela me respondia, tinha coisa que a gente não sabia, a gente ia perguntar a outras pessoas juntas. Mas foi eu lendo a palavra sozinha, lendo a Bíblia pela primeira vez. Já tinha ouvido muitas palavras sobre perdão. Mas aquela palavra me confrontou. Perdoar 70 vezes 7. E aí eu comecei a fazer estudos sobre perdão. E eu falei, não, mas isso como é que pode? E por isso que a outra direção continue a congregar. Tenha o seu secreto com Deus. E seja sincero com Deus. Porque às vezes a gente tem um secreto e a gente quer botar uma máscara naquilo. Mas eu rasguei meu coração para o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo compreender isso. Eu entendo de ouvir falar, a teoria. Eu estou conseguindo, mas eu não consigo experimentar. E eu já ouvi a palavra, perdão é decisão, amor é decisão. Mas eu comecei a falar, Senhor, se é isso, eu quero viver isso. E até que eu estudava no período da tarde, e o Senhor falou, você não vai para a escola hoje. Eu estava lendo a Bíblia, você não vai para a escola hoje. Eu ouvi o Senhor falar. E foi uma vez muito clara, porque assim, foi uma das primeiras experiências mais fortes, assim, sem intermediários. Né? Já tinha tido outras experiências, mas assim, sem intermediários. E Deus falou assim, você não vai para a escola, você vai lá pedir perdão a Ele. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, como eu? Eu que tenho que pedir perdão? O senhor não viu tudo aquilo? Tudo que ele e aí, fez, por isso que eu digo, sejam sinceros diante do Senhor. Porque a minha situação foi com meu pai, mas hoje talvez você tenha uma situação com filho, pais e filhos que não se falam, com neto, com uma irmã na igreja, com o seu pastor, com lideranças, né, que machucam, que ferem. E o Senhor falou, vai lá. E aí, eu pegava um ônibus, desci do ônibus, fui andando, voltava para casa. Um trajeto... Lutando, né? Relutando para não fazer. Sim, que eu faria em 30 minutos, eu levei por horas. E ali eu vi, literalmente, a batalha espiritual sendo travada, né? Entre carne e espírito. Porque a carne tende por justiça própria. E a palavra de Deus diz que justiça própria é como trapo de imundícia. Não vou entrar em detalhes, depois você veja aí o que é trapo de imundícia. Tá bom? Porque o assunto não é esse. Mas a sua justiça própria, a minha justiça própria, não vai levar à glória de Deus. Não vai fazer com que a nossa vida prospere. Meu coração, inclusive, eu estava compartilhando isso com alguns irmãos no sábado. E ontem até falei assim por alto, meu coração era um terreno pedregoso, sabe? Que está lá em Mateus 13, quando diz que o semeador veio a semear. Então, eu recebia muito da palavra. E cresci ali. Imagina, não sei se você já viajou para lugares onde tem bastante rochas. Entre elas, nasce algumas plantinhas. Plantinhas, miudinha, né? Sendo que se o sol for muito forte, o que acontece com essas plantas? Né? Ficam queimadinhas, né? Do sol. Elas secam e morrem. Era o que acontecia comigo. Eu recebia muito da palavra, crescia alguma coisa. Sendo que a primeira adversidade, o que acontecia? Morria. Aquela palavra toda
que tinha de Deus, o coração estava tão duro, sem perdão, cheio de mágoa, querendo mal do outro, fazia com que a palavra não vingasse, não prosperasse. Não é vingar no sentido de vingança, Sim, mas não vingar no prosperar, sentido não de crescer. prosperar, de crescer, de frutificar. E eu fui por obediência à voz do Senhor. Não foi por pregação, não foi por nada, foi simplesmente a palavra e a... Até porque ele falou direto com você, né? Sem Sim. ninguém ali. E não espere você que está nos assistindo agora ouvir uma voz literalmente assim como a minha que está falando com você agora, que você já pode entender se você tem alguma dificuldade. Mas não espere o Senhor descer do seu sublime e alto trono, porque a palavra é a maior profecia. É. Não tem, né, revelação de irmão, nem nada disso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa maior profecia. Ele ajuda a trazer a memória, né? Sim. Então, o que Então, a gente lê, o que a gente aprende. não é para a gente ter informações. Ter informações é se você fizer um estudo. Agora, a palavra, a leitura dela diária e meditação, porque não é leitura, né? A leitura vai edificar a nossa fé, mas a meditação é o que vai transformar a nossa vida como bem-aventurados que somos, como está lá em Salmo 1. Então, foi a obediência a essa palavra, porque eu não tinha vontade nenhuma de ir. E eu não chamava mais ele de pai, eu falava o outro, aquele homem. Eu não sabia mais falar pai. E quando eu consegui chegar lá, a primeira coisa que eu falei foi pai. Pai, ele veio, atendeu. Ele veio, ele estava, acho que, deitado, cochilando, era tarde. E ele falou, filha. Respondeu também. E eu falei muito, ele, filha. Aí eu tive que dizer rápido, porque senão acho que eu ia embora. E aí eu falei com ele, eu vim aqui só para te pedir perdão. Perdão pela filha que te desonrou, perdão. E aí eu disse a minha parte. Eu não fui lá para acusar, porque o diabo ele já faz esse papel. Ele não precisa de mim nem de você para acusar o outro. Mas quando a gente vai na nossa justiça própria, que é igual trapo de imundícia, a gente vai para acusar e a gente não vai para olhar para os nossos próprios defeitos. E a palavra do Senhor também diz, do que se queixa o homem? Queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. Então, foi compreendendo a palavra para viver e não para ter informação, que eu fui obedecer a Deus. E, naquele momento, ele falou, lembra da última vez que eu te espanquei? Não tinha como esquecer. E eu falei, claro que lembro. Lembra do que você falou para mim? Que a minha raiva era grande, né? Eu falava assim, você me bate para matar, porque se eu estiver viva, você vai encontrar alguém que vai fazer tudo que você está fazendo comigo e ainda pior. E isso apanhando muito, tá? Ficando com hematomas no corpo, minhas costas sangrando. E eu não tinha expectativa de vida. Eu não pensava em futuro. Porque o pai é a pessoa máxima, né? Para você. Então, fazendo aquilo. Se eu falava assim, se você me matar é melhor para mim. Sendo que eu não pensava, eu falava isso para ele, enquanto ele me batia. E ele falou que numa desses lugares que ele colocava som, né, para tocar, um rapaz pediu para ele trocar a música e ele não fez porque não podia, porque tinha lá a regra. E teve uma confusão lá, o cara estava armado e começou a bater nele, dar coronhada e ele desmaiou. Mas ele falou que enquanto ele apanhava, ele só lembrava daquilo. Sendo que ele não conseguia ir até a mim para pedir perdão. Não tinha coragem. Então, a nossa obediência a Deus não transforma o outro. A ele de pedir perdão não também. Transforma o outro. Se liberar. Mas transforma a nossa vida e o nosso entorno. Se o outro vai se arrepender ou não, isso é por conta dele. Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Aconteceu, Gisele, sendo que lindo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu sempre falo de livros, né? Falo da palavra principal, mas sim. Falo de livros. Mas você é uma escritora, querida. Mas não sei se você já ouviu falar, você que está nos assistindo. Muitos ouvem falar sobre 5 linguagens do amor. É um livro muito conhecido. Mas vocês já ouviram falar sobre 5 linguagens do perdão? Homem, principalmente, ele não fala como a gente fala, né? Mas tem as 5 linguagens do perdão. E ele, por não ter Jesus, não ter conhecimento, não ter maturidade, né, emocional, porque tão importante quanto o coeficiente intelectual é o coeficiente emocional. E ele nunca teve isso.
E Deus começou a ministrar o meu coração. Como é que você vai exigir algo dele que ele não tem? É a mesma coisa. Eu falar, você deposita $1 bilhão na minha conta? Se você não tem $1 bilhão vai fazer, na conta para oferecer. Então, foi algo que eu fui amadurecendo. E se eu disser para você, a partir dali surgiu um amor incomparável, eu vou estar mentindo aqui, não estou aqui para isso. Estou aqui para dizer assim, obedeça. Ali eu fui por obediência. E a partir do momento, né, que eu fui por obediência, Deus começou a mudar a minha sorte. Deus colocou pessoas que foram referências para mim, né, como família, casais que criavam seus filhos na direção do Senhor. E aí eu não vou citar nomes, porque foram muitos casais. Dá tempo, né? Nós estamos chegando no final do programa. Passa rápido, não te falei, Gisele? Mas esses casais contribuíram muito para que não só eu tivesse a referência da palavra de Deus, mas que eu pudesse olhar e falar assim, não existe família perfeita. E daí surgiu Bem Resolvida, desde lá de trás, que a gente sempre, nosso ministério, né, a gente fala sobre vida e família bem resolvida, porque não existe família e vida perfeita, mas existe uma vida e família bem resolvida em Cristo. E a base é sempre essa, em Cristo. Porque é Ele que é a nossa base para que tudo seja transformado e a gente, de fato, veja a glória de Deus sendo derramada. Muito bom. É importante a gente... Às vezes as pessoas ficam muito presas nos acontecimentos negativos, nas coisas negativas das suas vidas. Né? Fica ali lamentando, não consegue nem andar, nem avançar, porque fica ali... né, empacada ali, paralisada nas dores, e aí não vê quanta coisa boa Deus pode agir através daquele... Claro, Deus não queria aquilo, Ele permitiu, porque são escolhas. Escolha da sua mãe, escolhendo o marido, um exemplo, ele escolhendo a esposa, resultou em você como filha, que, né, aconteceu isso tudo. Mas, olha que grandeza, né, de tudo isso, de todo esse mal... Né, Deus operou de um modo tão grande, você abriu o coração para Jesus, Jesus entrou, né, você conseguiu aceitar a ordem de Deus de perdoar, foi lá, deu oportunidade para o seu pai também se arrepender, também pedir perdão, e como você cresceu como mulher de Deus, né, como você alcançou, galgou tanta coisa, né, dentro da igreja, com os teus irmãos, com a sua família de Cristo, porque é uma nova família que Deus te deu a possibilidade de ter uma nova família, você que já estava descrente da família, né, porque toda essa luta, esse sofrimento te trouxe uma descrença, né, da família. Sim. Muito bom, isso é bom. E hoje você entende que o seu ministério está muito, você voltado para a família. Consegue Sim. exercer com tanta grandeza porque você passou por isso tudo. A gente consegue, né, passear entre várias idades, né? Seja de criança, seja tanta gente, né, Gisele? adulto. Eu, particularmente, mais com as mulheres. Meu esposo com casais, né, juntamente comigo, e mais focado nos homens. Mas é por esse motivo. Eu tenho que te passar. Olha, Gisele, muito lindo. O tempo é curto, né? Convido você para retornar, de continuar essa prosa, né? Esse testemunho tão lindo que edifica tantas pessoas. Creio que já edificou e vai edificar muitas famílias. E é muito bom saber que você está trabalhando com família, escrevendo, contando, porque você pode ler os livros, né? E vai conseguir também entender melhor como é que isso tudo, que uma hora não dá para contar uma vida inteira, né, minha querida? Quero te passar essa lembrancinha. Muito obrigada. Né? É apenas uma lembrança. Quero te agradecer, amiga, sem mais delongas, porque estamos mesmo no final. Sei que ficou muita coisa para falar, né? O assunto é distante. Mas muito bom, no Dia dos Pais, você assistir esse programa, sabendo que Deus levou a Gisele a ter esse perdão, dar esse perdão pro pai, deu essa oportunidade. E seu pai chegou a frequentar a igreja, né? Alguma coisa, ele começou a frequentar, sim. Isso. Não chegou ao batismo, mas ele continuou, frequentou Você durante acredita que ele tenha tempo. tido a salvação? Que ele tinha... Eu não gosto de afirmar nem que um pastor ativo teve a salvação. Não, sim, mas você, no seu coração, você acredita. Então, acredito que Deus tem, assim, de alguma forma, porque em um Dia dos Pais, eu tive meu filho, hoje ele tem 12 anos, e no primeiro Dia dos Pais, com meu filho, ele recebeu uma blusa que eu dei.
Feliz Dia dos Pais com a foto do meu filho e dos meus sobrinhos. E ele falou assim, eu não sou digno de usar essa blusa. Mas no ano seguinte, ele estava com a blusa e falou, filha, aqui, ó, agora eu já posso usar essa blusa. E aí, de Certamente fato, o amor de Deus entrou nele, né? perdoar não é conviver. Só pra gente fechar aqui, né? Perdoar. Não, faça logo as suas considerações. Aproveita Sim. e pode fazer as suas considerações Perdoar, finais. isso não quer dizer que a gente precisa conviver. Mas amar é uma ordenança de Deus. É muito fácil a gente amar quem nos faz bem, mas isso não tem diferença nenhuma entre nós e aqueles que ainda não servem ao Senhor. Mas se você, de fato, ama, está no último capítulo desse livro, que é Derramarei. É baseado em Joel. E esse livro, eu já estou fazendo aqui uma antecipação, spoiler do último capítulo, que é sobre o amor. É quando Deus derrama o amor sobre nós. E meu pai me ensinou a maior expressão de amor. Por isso eu sou muito grata a ele. Glória a Deus. Porque amar a minha mãe é muito fácil. Ela Minha é mãe generosa, fez tudo, deu para mim, entendeu? Mas jamais eu conseguiria saber a expressão do verdadeiro amor de Cristo, que é o amor incondicional. Não por aquilo que te fazem bem. Ontem a gente estava na casa de recuperação. Por quê? Porque eu recebi esse amor, né, do meu pai, da maneira dele, e pude amá-lo de verdade, não porque ele foi o melhor pai do mundo, mas porque Cristo me ensinou a amar. E eu vou deixar só um versículo que está em Isaías 44, versículo 3, que diz, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esse versículo... Esse versículo fica aí para Dia dos Pais, aí, né? Para domingo que vem você meditar mesmo, né? Medita antes e coloca para o seu pai, né? E quero agradecer o convite e toma posse dessa palavra não só na teoria, mas medita nela, porque você vai viver, de fato, o derramar do Senhor sobre a sua vida e sobre a tua descendência. Se teu coração está seco, ele vai derramar água do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. E aonde estava seco, torrentes de água serão liberadas para você começar a frutificar no Senhor. Deus Amém. Abençoe a cada um. Gisele, sou muito grata a seu esposo que está aqui conosco. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Testemunho lindo. Achei assim meio, no começo, quando eu vi sua história, eu falei, ai meu Deus, é muita coisa. Como é que a gente vai montar isso aqui? Mas o Senhor nos honrou hoje, né? Amém. Com seu testemunho. Que Deus te abençoe sua família, seu ministério, junto com seu esposo, na sua igreja, e que tudo corra bem. Amém. E que você venha conseguir falar para muitas vidas, né? Porque a gente precisa ganhar almas para Jesus, né? Sim. Precisa levar o testemunho para outras pessoas, para poder a gente trazer essas pessoas que estão vivendo esse mundo, né? Esse tempo amargo às vezes, né? Sim. Dentro da igreja às vezes, como você mesmo falou. Verdade. Que Deus nos abençoe. Juliana, obrigada Flávia, obrigada Luana, obrigada a todos vocês que estão aí em casa, que estão assistindo, ou agora, ou, né, amanhã, e vai lá, visita os outros testemunhos, os outros episódios, porque tem muita coisa, muito conteúdo já gravado. Não deixe, cada testemunho maravilhoso, cada mulher maravilhosa, cada homem maravilhoso. Uma coisa assim linda. Às vezes eu fico em casa assistindo, eu não me canso, né? Vou lá, volto de novo, assisto aquele que eu já nem lembro mais. Faz sua série. Faz do Fala Comigo Deus a sua série, tá bom? Preferida. Tá bom? Seu seriado. Fica com Deus. Obrigada a todos e uma boa tarde. Tchau. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitada e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato.